O balanço mortal das cheias da última semana na Espanha vai nas 217 vítimas, mas os números devem subir e teme-se que muitos corpos estejam nos subterrâneos. As buscas por corpos e sobreviventes que estavam suspensas foram hoje retomadas. Depois de uma interrupção no domingo, devido ao regresso das chuvas, as buscas por corpos e sobreviventes foram retomadas esta segunda-feira na região de Valência. As buscas concentram-se no subsolo do centro comercial Bonaire, com 1.800 lugares de estacionamento, onde se teme que esteja um número ainda indeterminado de cadáveres. As cheias encheram o parque de estacionamento com 260 mil metros cúbicos de água. Os membros da Unidade Militar de Emergência retomaram esta segunda-feira os trabalhos de bombagem de água que permanece no local para que possam ser inspecionadas as viaturas que ficaram estacionadas. Foram já inspecionados 50 carros sem que se tenha encontrado qualquer cadáver. Segundo o ministro espanhol do Interior, ainda não é possível dar uma estimativa fiável do número de desaparecidos. A televisão estatal TVE emitiu um programa com apelos desesperados de várias pessoas cujos entes queridos estão desaparecidos. Valência e as localidades dos arredores mais afetadas receberam no domingo a visita dos reis Felipe VI e Letícia, assim como o chefe do governo Pedro Sánchez, tendo estes sido alvo de agressões por parte da população que culpa o poder público pelos alegados atrasos na resposta à catástrofe. Esta segunda-feira, o navio de transporte da Marinha Espanhola, Galícia, chegou ao porto da Valência levando a bordo 104 militares, vários caminhões com comida e água e 2 helicópteros que irão ajudar nas operações. Com os novos reforços, sobe para 7.500 o número de militares implicados nas operações de busca e salvamento, além dos vários milhares de polícias e bombeiros que estão no terreno. O Giro pelo Mundo de hoje começa pela Indonésia, onde várias pessoas morreram durante a erupção vulcânica. Cerca de 10 mil moradores foram retirados das suas residências. Pelo menos 10 pessoas morreram durante a erupção de um vulcão na Indonésia. A erupção ocorreu da madrugada, surpreendendo os moradores que ainda dormiam. Imagens mostram casas consumidas pelo fogo. 5 aldeias foram esvaziadas e cerca de 10 mil moradores foram retirados das suas residências. Não há informações sobre desaparecidos. Na Índia, pelo menos 36 pessoas morreram após um ônibus cair de um barranco. O veículo transportava 60 passageiros no momento do acidente. Muitas vítimas foram encaminhadas ao hospital em estado grave. As autoridades informaram que o ônibus estava superlotado e apresentava más condições de conservação. O Irão advertiu através de canais diplomáticos que está a preparar uma resposta militar contra Israel com armas mais poderosas numa retaliação ao ataque israelense a instalações militares iranianas, avançou o The Wall Street Journal. A notícia publicada no domingo cita informações de um funcionário egípcio. O ataque aéreo de Israel contra o Irão a 26 de outubro matou 5 pessoas e abalou as defesas aéreas estratégicas iranianas, deixando o país fortemente exposto
afirmou o jornal norte-americano. Até agora, Israel tem evitado atacar as instalações petrolíferas e nucleares do Irão, essenciais para a economia e segurança do país, mas isso pode mudar, indicaram autoridades israelenses. No conflito no leste europeu, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mostrou-se muito preocupado com a presença de tropas norte-coreanas na Rússia e a sua possível colocação na linha da frente contra a Ucrânia, afirmou o seu porta-voz. Isto representaria uma escalada muito perigosa do conflito entre Kiev e Moscovo, acrescentou Stefan Dujarric numa declaração. Também o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, disse na quinta-feira que dos 10.000 soldados norte-coreanos que, segundo Washington, entraram na Rússia, cerca de 8.000 foram colocados na região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia. A Coreia do Norte estará ao lado da Rússia até à sua vitória na Ucrânia, avisou o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano em Moscovo na sexta-feira. E agora vamos fazer uma viagem até aos Estados Unidos da América. As eleições americanas se aproximam do dia decisivo. Amanhã será o principal dia de votação. Na véspera das eleições presidenciais americanas, 75 milhões de pessoas já votaram antecipadamente. Campanhas bilionárias com grandes palcos e superestruturas. A disputa política mais importante do mundo chega à reta final. Os americanos vão escolher entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. Nos últimos dias, as propostas ficaram de lado e os dois candidatos partiram para as ofensas. Burra como uma pedra, disparou Trump. Cada vez mais desequilibrado e instável, rebateu Kamala. Na reta final, o ritmo de campanha é frenético. Nos comícios, Trump mantém um slogan que o fez vitorioso em 2016. Vamos fazer a América grande de novo. Kamala Harris aposta em eventos com música pop e artistas. E tem pressa. Começou mais tarde, depois da desistência do presidente Joe Biden. Conseguiu arrecadar mais de $1 bilhão e roda a América atrás dos votos dos indecisos. Já Trump conta com a força do bilionário Elon Musk, que fez sorteios de $1 milhão por dia para eleitores. Até este final de semana, cerca de 75 milhões de americanos já votaram antecipadamente. A expectativa é de que milhões de americanos ainda decidam ir às urnas na terça-feira, o principal dia de votação no país. As eleições aqui nos Estados Unidos colocam em lados opostos duas formas diferentes de ver o mundo. Se Kamala Harris vencer, apoios e políticas do atual governo devem ser mantidos por 4 anos. Uma mudança de foco pode ocorrer em caso de vitória de Donald Trump. O republicano fala, por exemplo, em acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, retirando o apoio americano aos ucranianos. O novo presidente pode influenciar ainda nos conflitos no Oriente Médio, nas negociações climáticas e nos acordos comerciais. Para quem mora aqui, a preocupação maior é com a economia e a imigração, segundo as pesquisas. Neste domingo, uma pesquisa do jornal The New York Times mantém a expectativa de uma eleição muito disputada. Kamala Harris e Donald Trump seguem sem uma liderança clara nos 7 estados decisivos e aparecem empatados quando se leva em consideração a margem de erro. Kamala Harris aparece à frente em 4 dos estados considerados cruciais. Ela lidera em Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin e na Geórgia.
Na Pensilvânia e no Michigan, há empate. No Arizona, Trump aparece com 4 pontos percentuais de vantagem. Já a pesquisa Atlas Intel, também deste fim de semana, mostra que Donald Trump tem a preferência de 49% dos eleitores no país, contra 47% de Kamala Harris. Nesta pesquisa, o candidato republicano aparece com vantagem em todos os 7 estados-chave. Reforçando o cenário de uma eleição imprevisível, o New York Times, que declarou apoio a Kamala Harris, afirma que os pesquisadores tiveram dificuldade em entrevistar eleitores republicanos. Muitos se recusaram a responder pesquisas. E o jornal admite que, por isso, existe a possibilidade dos votos em Trump estarem subestimados. Se a apuração for parecida com a eleição anterior, até o final da semana já será possível saber quem ficará no comando do país mais poderoso do mundo.